Este é o vídeo 96 da Faculdade da Água, novembro de 2025. Nós estamos naquela pequena bacia hidrográfica dando sequência ao nosso trabalho. Hoje mostrar mais um pouco do caminho percorrido pela chuva e a sua relação com o solo e com as práticas conservacionistas, como são as caixas secas, as barraginhas. Como que a relação entre o solo e essas práticas, ou seja, como que a relação da chuva com o solo e essas práticas afetam a descida dessa chuva para o lençol freático e a alimentação do lençol e das nascentes. A partir de hoje nós vamos sempre estar nesse ponto da pequena bacia, onde nós mostraremos coisas diferentes, tá? Aqui, por exemplo, nós temos algumas barraginhas. Lá perto daqueles dois coqueiros nós temos o ponto de medição de vazão, né? E lá naquela casa, lá bem ao fundo, perto daquela casa de lá, nós temos o pluviômetro, né? Então, nesse vídeo nós vamos mostrar alguns pontos que eu quero chamar a atenção. O primeiro é que nós temos dois momentos aqui de novembro em relação ao que nós estamos dizendo de comportamento da chuva e infiltração e percolação para o lençol, que foi por volta do dia 10 de novembro e agora hoje no final de novembro, faltando 3 dias para fechar o mês. Outro ponto importante é a parcela definitiva, que nós vamos mostrar aqui agora. Nós temos falado bastante sobre a infiltração de água no solo, como é que essa água pode descer para o lençol, mas nós não estamos medindo isso da maneira conforme é o mais adequado. Então, por isso, nós instalamos aqui num ponto diferente daquele anterior, daquela parcela que era uma parcela provisória. Aqui agora nós temos uma parcela definitiva. Essa declividade aqui, ela varia aí de 30% a 40%. A gente vê aqui, ó, uma declividade onde tem bastante escoamento superficial de água, relativamente, né? Vamos ver ali na parcela um pouco do detalhe do que ela vai nos apresentar de resultados. Bom, reforçando aquilo que eu disse há pouco, nós vamos mostrar as duas situações durante o mês de novembro, né? Logo no dia 10, logo depois de um período chuvoso, entre o dia 1º e o dia 10, onde as barraginhas estavam praticamente cheias. E hoje, 17 dias depois, nós estamos mostrando as barraginhas com menos água e vamos explicar isso em relação ao comportamento dessa água. Mas lá na barragem nós não temos como medir, mas nós sabemos, pelo perfil do solo, pelo tipo de solo que nós temos, que é um solo mais argiloso, a gente tem falado bastante sobre capacidade de campo, ponto de bucha. E aí agora, medindo nessa parcela, vamos mostrar de perto aqui. O que nos interessa nesse momento? É medir aquela água da chuva, como está o comportamento dela a partir do momento que ela atinge a capacidade de campo. Porque quando ela atinge a capacidade de campo, aí a infiltração ela vai diminuindo. O solo tem uma capacidade de infiltração, uma velocidade de infiltração, que ela começa alta quando o solo está seco, depois ela diminui e estabiliza. Então quando ela estabiliza, se o volume de chuva for maior do que a capacidade de infiltração dessa água no solo, uma parte vai escorrer. E essa parte que vai escorrer, ou que vai escorrer superficialmente, ou vai infiltrar um pouco no solo, encontrar uma camada compactada, e vai também se movimentar no subsolo, ela vai ser observada e medida aqui nessa parcela. Nesse caso, por exemplo, nós temos ali um tambor onde nós vamos medir de acordo com a chuva. O ideal é aquilo que a gente já falou, é sempre depois de uma chuva pesada, calcular o tempo dessa chuva e fazer a medição. Vamos tentar aproximar disso ao longo dos meses chuvosos. Mais adiante, nos próximos vídeos, nós vamos chegar àquela situação que eu já disse, que calcular, fazer a contabilidade de água dessa pequena bacia. Enquanto isso, vamos observando aquilo que existe nela
para melhorar a condição de produção de água. Aqui a gente está numa área de recarga hídrica muito importante de infiltração, que é a encosta, e lá em cima está o topo do morro. Aqui nós temos uma curva de nível, onde foi feita uma caixa para melhorar a situação de infiltração, porque essa curva de nível tinha um pequeno desnível que estava causando uma erosão lá na frente. Eu fiquei devendo no vídeo anterior a figura da área de contribuição dinâmica, que é aquela área mais plana, que pega ali dos dois lados do fio d'água. Então eu estou mostrando agora a figura dela que eu fiquei devendo no vídeo anterior. Tá? Bom, mas o que a gente pode observar aqui? Observar a mata, né, lá em cima, ou seja, uma paisagem onde nós já temos aí um certo volume de chuva de outubro e novembro, que já mudou o cenário da vegetação. Está havendo infiltração dessa água no solo, está havendo percolação. Isso nós vamos mostrar, através agora de figura, duas situações distintas. Aqui você tem uma situação na pastagem, onde a água bate, infiltra o que é possível e depois escorre. Aqui dentro do terraço você tem outra situação. E além disso você tem o terraço com vegetação e sem vegetação, que também muda. Dentro da barraginha nós temos outra situação. Por quê? Porque a água ali fica armazenada durante um tempo e vai infiltrando devagar, né? Então, onde que está havendo descida de água para o lençol subterrâneo? Onde ainda tem água livre, tá? Então, por exemplo, aqui nesse solo ele já enxugou, a camada de cima dele já está bem seca, que já tem 17 dias praticamente. Na verdade nós temos 8 dias sem chuva, tá? E 17 dias com menos chuva. De 17 dias para cá choveu só 15 milímetros, tá? E há 8 dias não chove. Então esse solo já está com a camada em cima aqui bem enxuta, bem seca, né? Vou mostrar aqui de baixo na curva de nível. Observe aqui mais de perto a situação aqui nesse perfil do solo, aqui na camada de uns 30 centímetros, né, superior. A gente tem umidade, né, mas não tem uma umidade em capacidade de campo mais. Já tem uma umidade já há 8 dias, praticamente está próximo de uma irrigação, se fosse o caso. Mas tem umidade, né? Então o que aconteceu aqui? Já houve transpiração, tá, pela planta, e também houve evaporação dessa camada superficial, perdendo água por evaporação aqui. Agora mostrando uma situação diferente do que eu acabei de mostrar. Ali, ó, nós temos água ainda infiltrando e percolando para o lençol, dentro daquela barraginha. Então ali você tem um movimento da água durante um bom período. Calculando o tamanho dessa barraginha, né, a profundidade dela, a área dela, a profundidade, e o que a gente perde por evaporação diariamente, a gente sabe o que está descendo de água para o lençol. Tá? Bom, essa é uma evolução para que a gente vá cumprindo a função da Faculdade da Água, que é treinar, capacitar e ajudar os produtores rurais, os gestores, os técnicos e as pessoas em geral a entenderem esse processo de como o produtor pode, como a família pode atuar nesse sistema. Mas eu não falei disso muito, né? Agora eu vou ouvir um pouco do professor Valente, porque ele fala sobre isso, sobre a importância das famílias. Antes dele, nós vamos ouvir a Daça falar sobre as chuvas aqui nesse período. O que ela tem de informação sobre a chuva e vazão. Bom, vamos ouvir a Daça e o professor Valente, então. Na microrregião desta pequena bacia hidrográfica, nós temos 2 pluviômetros instalados para medições de chuvas diárias. E o acumulado até hoje é de 220 milímetros de chuvas, sendo 90 milímetros em outubro e 130 milímetros em novembro. E a vazão medida hoje é de 2 litros por segundo. Já ressaltei na mensagem do vídeo 95 o que já venho pregando há muito tempo, ou seja, não há e não haverá salvação para os nossos recursos hídricos sem a participação ativa e eficiente de produtores rurais que vivem e operam nas pequenas bacias. E já deixo registrado aqui.
que continuarei insistindo nisso sempre que tiver oportunidade. Falei também que é preciso capacitá-los para as tarefas de conservação desse recurso, que é um insumo fundamental para as suas atividades produtivas. Outro detalhe importante é que as teorias hidrológicas não podem afastá-los das ações de conservação de recursos hídricos. Mas vamos conversar um pouco sobre o que acontece hoje com as relações entre produtores e produtoras rurais e suas famílias e as pequenas bacias hidrográficas. E também sobre a relação desejável, ou seja, como é hoje e qual seria a relação desejável. Mas para isso eu vou mudar de tela. Já estou aqui no meu cantinho e vamos usar esses dois esquemas para nos ajudar na discussão aqui. O primeiro representa o que acontece atualmente com maior frequência. Nele nós temos a pequena bacia, representada por esse retângulo, recebendo volumes de água vindo das chuvas e produzindo vazões de córregos e poços. A interação dos volumes de água com os elementos do meio, como solos, vegetação, construções, etc., forma o que chamamos de ecossistema hidrológico. Agora veja o posicionamento do sistema familiar, formado pelos produtores e seus familiares. Ele está posicionado acima da bacia, como dono, não como mais um componente. E com essa atitude, ele não consegue interagir positivamente com o ecossistema hidrológico existente aqui dentro da bacia e não consegue, então, processar adequadamente os volumes de chuva recebidos para transformar em vazões de córregos e nascentes. Com isso, esse sistema familiar costuma amargar a escassez de água nos períodos de estiagem. Agora vejam o segundo esquema. Temos a pequena bacia, o ecossistema hidrológico e conseguimos trazer o sistema familiar aqui para dentro da bacia. Ou seja, o sistema familiar que estava posicionado aqui passa agora a fazer parte da bacia. Ele não age mais como simples dono, mas se considera mais um elemento de interação com os volumes de água de chuva recebidos pela pequena bacia. Com esse novo comportamento, ele forma o que nós chamamos de ecossistema familiar. E dessa maneira, ele consegue, com o ecossistema familiar colocado aqui dentro, ele consegue interagir positivamente com o ecossistema hidrológico, conseguindo melhor processamento dos volumes de água recebidos pelas chuvas e sua transformação em vazões de córregos e nascentes e poços. Agora surge a seguinte pergunta e pertinente pergunta. Como conseguir a formação do ecossistema familiar? Olha, é evidente que não é com simples visitas para informar a vinda de um projeto. Não é com palavras de personagens, com palestras de personagens importantes, muitas vezes, mas trazidos de fora, e que não guarda nenhuma empatia com os costumes da comunidade rural pertinente. Não é com exibição de conhecimentos e com posturas salvadoras da pátria. E não é também só com reuniões de gabinetes. Mas como então, continua a pergunta, vamos mostrar um possível caminho. No município de Ubá, na zona da Mata Mineira, existe um grupo denominado Conexão Rural e que realiza encontros chamados de cafés compartilhados. Dos organizadores, um é conhecido por aqui, que é o Amaral, o Antônio Gonçalves do Amaral. Mas a outra personagem-chave, a Daça, como é conhecida Maria da Graça Fernandes Rino, que coordena os cafés compartilhados,
ela é também a cinegrafista dos vídeos do Amaral e tem um grande trabalho para acompanhá-lo nas suas movimentações rápidas ao longo das encostas das bacias onde as gravações são feitas. Mas vou deixar para o próprio grupo, para que ele possa oportunamente vir aqui mostrar como usar sua experiência na formação dos ecossistemas familiares. E o que o professor Valente acabou de falar é o que estamos fazendo na prática com algumas famílias do programa Produtor de Água. Ou seja, uma gestão, manejo, monitoramento, capacitação e treinamento com engajamento, empoderamento e integração com muitas conexões destas famílias. Frequentemente a DASA vai nos trazer essas informações, se possível mensalmente, para a gente ir acompanhando isso e fazendo essa relação com a produção de água nessa pequena bacia. Em relação ao que o professor Valente disse, é muito importante, porque isso vai ser uma sequência, onde a DASA vem praticando isso através do Grupo Conexão Rural e do Café Compartilhado. Então isso faz parte do nosso processo dentro do programa da Faculdade da Água. Eu quero aqui agradecer a todos, principalmente ao Valdir, proprietário aqui que nos ajudou a instalar essa parcela de infiltração, né, de medição de infiltração e escoamento, enfim. E no próximo vídeo nós vamos já provavelmente utilizar dados dessa parcela. Muito obrigado a todos, ao professor Valente, a DASA, ao Valdir e aos demais que colaboram com o sucesso e com a responsabilidade desse trabalho. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.